Hoje eu vou te mostrar como criar essa divisória, esse biombo que eu já mostrei numa aula passada, como arredondar os cantos dele. Hoje eu vou te mostrar como fazer a modelagem dele a partir do zero e inclusive aplicar a textura aqui dessa palha, que inclusive você pode utilizar em frentes de gavetas, enfim, outras aplicações dentro do seu projeto. Vai ser uma aula bem bacana. Aqui eu já tenho os dois modelos prontos. Eu vou ensinar a partir do zero como que você faz para modelar ele, tá? E para isso nós vamos selecionar aqui o construir geometria retangular. Vamos considerar que essa estrutura que eu estou fazendo vai ser um metalon de 30 por 30. Então, para isso, para eu criar ele, eu vou deixar ele com 15 milímetros nessa altura aqui, que na verdade vai ser a nossa espessura. E durante aqui a modelagem você já vai entender o porquê, vai fazer mais sentido, tá? Então, por mais que esteja escrito aqui profundidade, como eu estou modelando aqui com o plano de inserção na parede, vai ficar 1500 por 500, tá? Uma dica extra aqui, o que é muito importante também, você não pode esquecer, é que quando você for modelar, preste muita atenção no momento em que você está fazendo a inserção dessa geometria. Ou seja, quando você selecionar aqui o construir geometria, note que o primeiro plano de inserção aqui é o piso, tá? No seu Promob, provavelmente vai estar habilitado aqui o mostrar planos. Então, note que ele ficou amarelo aqui, ainda com o construir geometria retangular selecionado. Se eu clicar com o botão direito na parede, a parede ficará amarela, essa outra ficará amarela e assim por diante em outras faces do projeto que você for clicando. Isso daqui é o plano de inserção e é o que vai ditar a regra de como você vai começar a criar a sua geometria. Olha só, com o plano de inserção no piso fica dessa forma e na parede fica dessa outra, tá? Então, considerando isso, com o meu plano de inserção aqui nessa parede, eu já criei aqui a minha geometria. Então, com uma largura de 500 e na altura, que está sendo representado aqui pela profundidade, 1500, tá? Lembrando, com o plano de inserção aqui. Eu vou desligar novamente aqui o meu planos aqui desse mostrar, porque eu não gosto desse aspecto amarelo que fica, tá? Bom, considerando isso, eu vou afastar aqui um pouquinho da parede, tá? Lembrando que nós vamos fazer com metalon 30 por 30, logo eu vou criar aqui com metade desse valor, que é os 15 milímetros aqui de espessura. Você já vai entender o porquê. Então, clicando com o botão direito, vamos vir aqui em editar geometria, editor de perfil, tá? Aqui, caso você não saiba, essa parte aqui do editor de perfil, como nós fizemos com o plano de inserção na parede, ele refere-se aqui a essa lateral, tá? Da geometria. Então, tudo isso que nós estamos criando vai exceder aqui nessa lateral. Por exemplo, bem rapidamente aqui, eu vou fazer uma forma arredondada, vou selecionar aqui todos os cantos, tá? Aqui é a nossa geometria, mostrando esse plano aqui, tá mostrando aqui também, tá? Então, vou dar um OK. Como nós fizemos aquele canto arredondado para fora, a nossa geometria ficou arredondada por fora também, tá? Então, note que a gente aumentou, fez um canto arredondado, excedendo o tamanho ali da nossa geometria, e aqui também aconteceu da mesma forma no ambiente 3D. Então, vou voltar aqui para o editar de geometria, vamos voltar aqui no editor de perfil, vou voltar aqui com o tamanho normal dele, tá? Vou voltar aqui um pouco. Com o scroll do mouse você dá zoom, deixa mais perto ou mais longe aqui essa janelinha, tá? E para a gente começar a criar, nós vamos fazer da seguinte forma. Esse ponto de cima, eu vou puxar ele menos 15 milímetros, tá? Você pode digitar aqui, olha só, menos 15 no eixo X, tá bom? Nós vamos adicionar uma vértice aqui. E lembra que eu comentei que nós vamos fazer com 15 milímetros, porém ele vai virar 30, vai ficar 30 por 30? Adicionando uma vértice, você vai puxá-la aqui para cima. Você pode clicar aqui antes da bolinha, tá? Para fazer uma corda, que nada mais é do que a distância de 30 milímetros. Ou então, você seleciona essa vértice, aqui no eixo Y você digita 30, tá? Então, nós vamos adicionar uma nova vértice aqui e vamos finalizar aqui esse quadrado formado por 30 por 30, tá? Então, eu venho aqui, seleciono ela, volto aqui no selecionar, né? Seleciono ela aqui, colocar menos 30 e aqui eu vou deixar 30, que eu quero trabalhar com medida exata para fazer esse modelo aqui em geometria, tá? Adicionei uma nova vértice, vou clicar aqui embaixo. Nesse caso aqui, vai ficar menos 30, tá? E vamos adicionar mais uma. Aqui às vezes ele é meio difícil de selecionar. Aí. E agora essa aqui nós vamos fechar o cantinho, tá? Para que ele carregar um pouquinho. Bem aqui, então eu vou trazer ela. Ele já vai, digamos, grudar aqui, como se fosse um imã. Porém, você pode também voltar aqui e colocar zero, tá? Então, esse ponto aqui que nós criamos, ele vai ser aqui da parte da geometria. Deixa eu só finalizar aqui para fazer mais sentido a minha explicação. Olha só, aquela geometria que então era 15 milímetros, ela virou 30.
Porque acontece, lá no editor de perfil, eu não trabalhei só dentro dos 15 milímetros. Eu aumentei esse tamanho lá nas propriedades de -30 e tudo mais. Então ele acabou ficando, olha só, 30 por 30 aqui a nossa geometria. Agora com ela formada dessa forma, vamos vir aqui em avançado, tá? Aqui nós vamos desativar aqui a face inferior. Ou seja, quando nós virarmos aqui a geometria, olha só, estava em sim, se a gente deixa em não, ele desativa essa parte e aqui nós já temos praticamente 100% modelado esse biombo, tá? E aí você pode vir aqui em materiais, escolher o material que você queira. Eu vou pegar aqui, vou em cores mesmo, não precisa ser metal. Pode ser só aqui na borda, eu vou aplicar em tudo nesse caso, tá? Então ela ficou totalmente preta. Agora nós vamos vir aqui em materiais, vou vir aqui em imagens, tá? Localizar aqui que eu sempre me perco. Aliás, imagens não, palhas e vimes, tá? E aí, com isso nós vamos selecionar a última, tá? Uma das últimas, aliás. Então, uma das últimas aqui, ele já tem uma propriedade de PNG. E aí, com isso, você pode aplicar que ele já vai ter esse aspecto de transparência, tá? Vou pegar aqui a 55, clicar, segurar e vou soltar aqui em cima dessa face, tá? Olha só, nós já temos aqui com essa propriedade transparente. Agora vamos vir aqui em materiais. Ele já está com o mapeamento cubo, ou seja, ele vai fazer uma repetição aqui no formato cubo, né, como o nome já diz, e aqui ele está 150 milímetros. Então nós vamos deixar aqui uma propriedade 50 por 50, olha só. Já ficou uma palha menorzinha, tá? Deixa eu ver aqui nessa outra como que ficou a aplicação. Olha só, aqui está 20 por 20. Então a gente pode deixar aqui menorzinho também. Vou deixar nesse caso aqui 30 por 30, tá? Então aqui, olha só, se eu trazer ele para frente aqui da jardim vertical, a gente já pode notar que há essa transparência prontinho aqui. E detalhe, deixa eu puxar lá para cima agora. Como nós desligamos aquela face inferior, então é necessário somente aplicar nessa face aqui, pois aqui é as costas dela, digamos. Então, não, digamos, não vai precisar aplicar em duas faces, tá? Daí dessa forma você já tem ela prontinha aqui. Aí só frisando, né, já é um conteúdo da aula passada, mas para fazer o arredondamento aqui super simples, aparar geometria, vai escolher o raio, digamos, eu quero aqui um raio de 200. Eu venho aqui, olha só, e já arredondei a peça, tá? Uma dica extra, quando você tem esse modelo aqui feito dessa forma, né? Lembra que nós tínhamos comentado lá no começo da aula 30 por 30. Caso você queira fazer, digamos, ela num formato diferente aqui, tá? Digamos que você queira ela 30 por 80, digamos, né? É um material maior. Então, esse 80, vamos considerar que eu quero ele vindo aqui, puxando para dentro aqui dessa peça, tá? Então, ele vai ser nessa posição. E aí, para isso, como nós fizemos aqui menos 30, simplesmente nós vamos vir aqui, olha só, menos 80. Tá? Então, nesse caso aqui, olha só, menos 80, quando eu faço esse processo, imagine que assim, olhando esse plano, é como se essa face aqui, onde está aplicado o nosso PNG, estivesse vindo para cá, olha só. Então, ele é uma linha como se fosse vindo aqui, tá? E aqui, essa ponta de fora seriam as extremidades aqui dela. Então, como eu aumentei 80, puxando aqui para dentro, logo aqui puxará para dentro também, olha só. Então, vou dar um OK. E note que ele ficou, então, aqui 30 por 80. E eu fiz dessa forma, transformando a peça em 15 milímetros, por exemplo, nesse primeiro momento, para depois virar o dobro da sua medida, que no caso de 15 virou 30 milímetros, para fazer com que essa parte interna aqui ficasse totalmente centralizada na peça, olha só. Então, se você fizer esse processo para criar esse retângulo que eu criei aqui, para deixar ele mais espesso, se você deixar somente em uma das extremidades, vai acontecer que ele não vai ficar dividido essa parte do PNG. Se eu ativar novamente aqui a face inferior, vai ficar bem claro isso, olha só. Então, face inferior, vou colocar aqui em sim, olha só como ficou um plano reto aqui no fundo, tá? Então, ia ficar ruim para trabalhar dessa forma. Então, por isso que a gente consegue trabalhar aqui desativando essa face inferior, para esse caso específico nesse biombo, para ficar nesse formato. E aí, com ele modelado dessa forma, como nós estamos trabalhando aqui com 30 milímetros, vamos dizer que está 30 por 80. Vou baixar para metade aqui, então, o que está 15, vamos colocar aqui 7,5.
Logo, essa propriedade que nós fizemos aqui de 80, ele vai ficar com 40 milímetros, porque a gente está trabalhando com a metade. E aí, dessa forma, você vai ajustando conforme necessário, tá? Eu espero muito que tenha gostado dessa aula. Comente aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se você está curtindo esse novo formato de aula aqui. Não esqueça de curtir e comente outras sugestões de vídeo e tudo mais, porque é um tipo de aula que dá muito trabalho para fazer, mas depois que fica pronto, vale a pena e é gratificante ver vocês aplicando em seus projetos, tá bom? Então, forte abraço, a gente se vê nas próximas aulas.